Fala aí, galera. Vamos estar reagindo aqui hoje ao vídeo do Gustavo Marques, ele falando sobre o João Pedro, como ele foi importante para o Chelsea, né? E como ele pode ser importante também para nossa seleção brasileira, que já que a gente está aí carente de um 9 há muito tempo e a gente torce muito para que ele seja realmente o 9 do Hexa, né? Que a gente precisa muito. Então, vamos lá, tá reagindo. No futebol, existem histórias de superação, outras de ascensão meteórica, mas poucas são como essa. Um brasileiro tímido, revelado em Xerém, que levou 48 horas para conquistar o mundo. João Pedro, o garoto que poucos olhavam com atenção durante os tempos de Brighton, mudou de clube, de patamar e de história, em um intervalo de tempo tão curto que parece até mentira. Foram apenas 3 jogos, 3 atuações, 3 gols, o suficiente para transformar um reforço promissor em um herói mundial. Mas, como ele chegou até esse ponto? O que fez o Chelsea investir pesado mesmo às vésperas do torneio mais importante da temporada? E como esse garoto de 23 anos se tornou o nome mais quente da nova geração brasileira na Europa? Essa é a história de João Pedro, o craque imediato. Mano a mano, Ignacio, João Pedro puxou, João Pedro! No futebol, existem histórias de superação, outras de ascensão meteórica, mas poucas são como a de João Pedro, um garoto nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que em pouco tempo se tornaria o... É louco pensar, né, que a gente sabe que ele fez base no Fluminense, aí a gente imagina que ele é carioca, né? Só que a loucura é que ele é de São Paulo. Então pegou muita gente aí de surpresa, até eu mesmo, que eu jurava que ele era do Rio de Janeiro, tá, galera? O nome mais quente do futebol brasileiro no Mundial de Clubes de 2025. Filho de um ex-jogador profissional, João Pedro respirava futebol desde o berço. Mas não foi na cidade onde nasceu que ele deu seus primeiros passos rumo à elite. Muito jovem, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, e ali começou a ser moldado em um dos maiores celeiros de talentos do país, Xerém, o centro de formação do Fluminense. E foi ali que tudo começou. João Pedro logo se destacou por sua frieza, mobilidade e instinto artilheiro. Mesmo franzino, encarava zagueiros com a inteligência de um veterano e a ousadia de um garoto que não tinha medo de errar. Em 2018, subiu para o time sub-17. Passada larga, habilidade, talento natural e um camisa 9 nos moldes dos anos 2000. Aqueles que misturam habilidade e faro de gol. No ano seguinte, o garoto já estava marcando gols entre os profissionais. O primeiro gol foi no clássico contra o Flamengo, no Campeonato Carioca. Mas o especial foi uma noite de Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. João anotou um hat-trick em apenas 32 minutos. Ali, o mundo percebeu. Esse menino tem algo especial. Johnny Gonçalves chega pela esquerda, mete o cruzamento para João Pedro! Gol! Correu para receber na frente João Pedro, para fazer o segundo! Gol! Uma coisa que a gente pode notar que, cara, a finalização do João Pedro é um negócio de maluco, velho. É um finalizador nato, bicho. Caraca, esses 2 golaços que ele fez aí contra o Fluminense, cara, cê é louco, mano. Meteu a bola para Caio Henrique, chegou. Caio Henrique levantou para a área, João Pedro subiu e testou na trave. João Pedro! Gol! Foram 7 gols nos primeiros 10 jogos como profissional. Mas o gol mais bonito e especial de todos foi contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O moleque de Xerém meteu simplesmente uma bicicleta. A bola ficou outra vez com o Miguel, que tentou entrar na área, foi costurando, tocou para trás, o passe não foi bom. Levantamento do Daniel, a tentativa de Golaço, mano. Golaço. Após os primeiros lampejos de genialidade no Fluminense, João Pedro não demorou a ser observado por clubes europeus. E em 2018, quando ainda tinha apenas 17 anos, o Watford agiu rápido e assinou um pré-contrato com o jovem brasileiro.
O negócio com o clube inglês foi formatado em uma parte fixa de 2,5 milhões de euros de entrada, mais bônus por metas que poderiam fazer a venda atingir até 10 milhões de euros. O acordo previa que ele só se juntaria ao clube inglês após completar 18 anos, o que aconteceu oficialmente em janeiro de 2020. Ele deixou o Fluminense com 37 partidas e 10 gols marcados no profissional. A mudança para o futebol inglês não foi simples. O idioma, o frio, a intensidade, tudo era novidade e desafiador. Mas para quem viveu lutando, aquilo era só mais um teste de algo maior que estava por vir. E para piorar, o começo não foi como esperado. O Watford foi rebaixado, e aí tudo muda. A elite ficou para trás, a visibilidade caiu, mas para João Pedro, isso virou munição. O garoto que chegou do Brasil virou protagonista no Campeonato Brutal, onde sobrevivem os mais fortes. A primeira temporada no Watford, em 2019-20, foi de poucos jogos, mas depois João Pedro começou a chamar a Inglaterra de lar. O brasileiro passou a ser um dos jogadores mais importantes do clube e liderou a equipe em uma campanha de subida à Premier League em 2020-21. Foram 13 gols em 38 jogos, sua temporada mais artilheira com a camisa do Watford. He's 10 yards outside the box, still going Ben Wilmot into the feet of Pedro, who could turn. Wilmot's continued into the penalty. Pedro goes for goal! What a goal! What a goal from João Pedro! Mano, olha esse golaço, velho. Cara, ele não tinha espaço nenhum ali, ele tirou esse coelho da cartola e fez um golaço, velho. O Watford voltou à primeira divisão do futebol inglês, a famosa Premier League, mas a sobrevivência não aconteceu. Com mais holofotes, João Pedro disputou vaga no ataque que tinha Emmanuel Dennis, Josh King e Ismail Sarr. Ainda assim, participou bastante, jogou 28 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência, mas o time foi um desastre coletivo. O Watford foi rebaixado mais uma vez, mas João Pedro não abandonou o barco. Na temporada seguinte, 2022-23, ele recebeu a camisa 10. Foi mais do que um número, era a confirmação de que o Watford acreditava nele como referência, e ele correspondeu. Essa foi a virada de chave. João Pedro virou o coração do time, jogando em várias posições, liderou o ataque, conduziu transições e foi decisivo. 11 gols e 4 assistências em 35 jogos. Mas além dos números, era a forma de jogar. Inteligência, físico, criatividade, tudo evoluído. O Watford, porém, falhou em subir. E aí chegou o Brighton. Depois de anos batalhando na Championship, João Pedro finalmente teve sua grande recompensa. No meio de 2023, ele foi anunciado como reforço do Brighton por um valor que simbolizava tudo que ele havia construído até ali. 30 bilhões de libras, a contratação mais cara da história do clube até então. Era o começo de uma nova era. No Brighton, João Pedro não era mais só um atacante promissor. Ele foi moldado para ser parte de um sistema ofensivo, técnico e extremamente inteligente. Roberto De Zerbi o utilizava em várias funções, como falso 9, recuando entre as linhas para acelerar o jogo, como meia de apoio, girando em torno de Ferguson ou Welbeck, e até como ponto invertido, caindo pela esquerda com liberdade para finalizar. João não apenas se adaptou, ele dominou. Na Europa League foi onde João Pedro começou a virar manchete. Logo na estreia, marcou 2 gols contra o AEK Atenas, mostrando calma, leitura e frieza. Contra o Ajax e Olympique de Marseille, ele manteve o ritmo. Quando o Brighton foi eliminado, João Pedro deixava o torneio como artilheiro da competição, com 6 gols em 6 partidas. João Pedro encerrou sua primeira temporada pelo Brighton com 20 gols em 40 jogos, sendo 11 na Premier League, além de, claro, 2 assistências, e atuações que misturavam intensidade, controle e leitura de espaços. Bom domínio do João Pedro. Já passa o Cachorro do lado, o Welbeck tá pedindo. É pra ele no bom toque, João Pedro bateu! E assistência também, galera. Que assistência. Esse Brighton, ele só contrata jogador bom, né? É incrível isso. McAllister, Caicedo, João Pedro agora, se eu não me engano, tá? O Cucurella também, que é do Chelsea hoje, que é chato pra caramba de passar por ele. Então esse Brighton é como se fosse, sei lá, um Borussia Dortmund da Alemanha, que só contrata craque e depois vende, né? O baixinho se manda. Vamos ver agora. Lamptey. Mitoma pediu. João Pedro! Gol! Com tanta regularidade e evolução, o nome de João Pedro começou a circular com força em um novo ambiente, a seleção brasileira. Comparado a Firmino e Gabriel Jesus por sua mobilidade e leitura, ele virou opção real para um ataque que busca renovação e versatilidade. João Pedro atuou em alguns jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo com a camisa amarela da seleção. Ele vestiu a 9 do Brasil em 2 oportunidades, ambas contra a Colômbia, em 2023, sob o comando de Fernando Diniz, em derrota por 2-1 em Barranquilla, e em março desse ano, em Brasília, em triunfo de 2-1 com Dorival Júnior no comando. Se a temporada passada foi sobre a adaptação,
Agora não há mais desculpas. João Pedro chega em 2024-25 como titular absoluto, com moral, respaldo da torcida e a confiança total da diretoria. Logo nas primeiras rodadas da Premier League, João Pedro começou a mostrar que não era mais um jovem promissor. Era o cara. Gols contra o Manchester United, contra o Brentford e uma atuação monstruosa contra o Manchester City, onde marcou o gol de empate e iniciou a virada com assistência. Com Roberto De Zerbi, João Pedro atuava como falso 9 com liberdade total. Mas na prática, ele era mais que isso. Ajudava na saída de bola com toques rápidos, rompia entre zagueiros com inteligência, protegia, girava e acelerava o jogo. Pisava na área com o tempo certo de um artilheiro nato. Foram 30 partidas, 10 gols e 6 assistências na temporada. Good touch from Pedro. And Pedro could be in here. Pedro's one-on-one. João Pedro! That is impeccable. Brilliant from João Pedro to give Brighton a deserved lead. A delightful scoop over Aaron Ramsdale. And Brighton have the lead that they have been... Só que nem tudo foi perfeito. Em abril de 2025, João Pedro foi expulso após uma entrada dura em Nathan Collins, do Brentford. Cumpriu 3 jogos de suspensão. Pouco depois, se envolveu em uma briga em treino com o zagueiro Van Heck e ficou mais 2 jogos de fora. E até tentou uma cotovelada violenta no adversário durante uma partida, mas não foi expulso. Com o fim da temporada se aproximando, todos começaram a se mexer. O Newcastle fez proposta, o Chelsea entrou firme. Lá ele. E no dia 2 de julho de 2025, João Pedro foi anunciado como novo reforço dos Blues por cerca de 60 milhões de libras, assinando um contrato por 8 anos. Ele chegou como reforço mais caro da janela. 2 dias depois, estava decidindo o Mundial. Essa é a história de como João Pedro pagou o Chelsea em 48 horas. O detalhe da transferência é o timing. João Pedro chegou no meio do Mundial de Clubes, com o torneio já rolando. Poderia ter sido uma decisão precipitada, mas foi a melhor aposta do Chelsea na década. O clube vinha de temporadas turbulentas, gastos bilionários, elencos superlotados e ainda assim, falta de um atacante confiável. Nicolas Jackson era promissor, mas inconstante. Nkunku sofria com lesões. Armando Broja foi emprestado, e nenhum deles entregava presença diária, técnica, leitura de jogo e frieza na finalização. Um detalhe bom pra gente ressaltar aqui é que, caramba, o Chelsea gasta muita grana, velho, e nunca encaixa, né, assim. Nunca disputa lá, sei lá, a Premier League, assim, no topo mesmo da tabela, primeiro lugar. A gente sabe que ele chegou no 4º lugar esse ano, mas assim, faz muito tempo que o Chelsea não briga por título. E falando em títulos internacionais também, não chega na Champions, quando chega, cai, sei lá, nas oitavas, nas quartas. Mas é um time que tem muito dinheiro. Vamos ver se agora eles encaixam, né? Esse time aí que ganhou o Mundial, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser a sequência da temporada, né? Vamos lá ver. Ao mesmo tempo, o Chelsea não precisava só de um goleador, precisava de alguém que pensasse o jogo e que decidisse o jogo. E foi aí que entrou João Pedro. O técnico Enzo Maresca queria um jogador com 3 características muito específicas: mobilidade entre as linhas, que soubesse sair da área, tabelar, conduzir e armar. Inteligência sem a bola, alguém que arrastasse marcação, criasse espaços e ocupasse zonas vazias. Letalidade nos momentos certos, não precisa de muitas chances para marcar. E João Pedro fazia tudo isso no Brighton, e fazia em alto nível com números sólidos. A estreia dele pelos Blues foi contra o Palmeiras no Mundial de Clubes. João entrou no segundo tempo, com o jogo empatado. Aos poucos, foi tocando na bola, acelerando o ritmo e chamando a atenção. O Chelsea venceu por 2-1 no fim e garantiu a vaga na semifinal. 2 dias depois, ele foi titular, contra o clube que o revelou, contra o time que ele amava. E o que ele fez? 2 gols. Contra o Fluminense, João Pedro fez a lei do ex funcionar. Aos 18 minutos, a bola caiu nos pés dele. E dali, na entrada da área, o atacante não perdoou e fez um golaço. Devolveu, Germano dominou mal, e aí o Pedro Neto recebeu de primeiro Pedro, botou na frente contra o Ignacio, o Cucu tá na segunda trave, pedalou, Pedro Neto, cruzamento, o Thiago Silva rebate, deu sobra, João Pedro, golaço! Golaço, mano, golaço. Do Chelsea! Cria de Xerém. Depois, no segundo tempo, aos 56 minutos, ele de novo, João Pedro e mais um golaço. Atrapalha o contra-ataque, depois vem na disposição, o René, vale tudo isso, Enzo, que perigo, João Pedro, contra-ataque, Ignacio chegou, mano a mano, Ignacio, João Pedro, puxou, João Pedro, gol! Arrepiei todo, galera, não existe, pô, esse é um golaço, velho. Mano, como ele finaliza bem, velho. Acabou de chegar e já vai se
Em respeito à sua antiga equipe, João não comemorou, mas mostrou a todos que era um atacante diferente dos demais da atualidade. Se adaptou rápido e mostrou qualidade que poucos têm nos dias de hoje. Mas o desafio seguinte foi ainda mais especial. Final do Mundial de Clubes de 2025, PSG e Chelsea. O MetLife Stadium estava lotado. Mais de 81 mil pessoas assistindo Chelsea e PSG disputarem o título mundial. E no ataque inglês, lá estava ele, João Pedro, titular pela segunda vez com a camisa azul. O Chelsea vinha de uma crescente no torneio, e o PSG, cheio de estrelas, era o desafio final e o grande favorito. O jogo começou equilibrado, mas Cole Palmer tratou de abrir vantagem. 2 gols relâmpagos aos 22 minutos e 30. E antes do intervalo, João Pedro apareceu após uma assistência de Cole Palmer. De novo, mais uma Cole Palmer. Que bolão, cara a cara, jogo acabado, golaço! Para! Gol! Para tudo! Do Chelsea! Meteu o Ronaldinho Gaúcho, cara. Muito bom mesmo. Uma cavadinha na final de Mundial contra o PSG, poucos dias depois de assinar o contrato. Essa é a assinatura de um jogador especial. Mesmo sem ser o destaque individual da partida, porque o Palmer foi o MVP, João Pedro teve um papel fundamental. Flutuando entre linhas, ele desorganizou a defesa do PSG, criou espaço para os pontas atacarem as costas e ainda ajudou na construção com passes rápidos e presença física. O Chelsea venceu por 3-0 e se tornou campeão mundial pela segunda vez em sua história. Após o apito final, antes de receber a medalha, João Pedro foi empurrado por Luiz Henrique, técnico do PSG. O espanhol pareceu incomodado com algo dito pelo brasileiro. Mano, a verdade é que eu acho que o PSG não soube perder. Todo mundo sabe, ninguém aqui no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, não achava que o PSG ia perder pro Chelsea, né? Todo mundo achava que ia ser um passeio do PSG, mas não é isso que aconteceu, né, galera? Futebol, né? Futebol é isso, ninguém consegue explicar, porque, cara, se você pega o começo do Mundial, você não disse que o Chelsea ia chegar lá, né? Você não disse que o Chelsea ia ser finalista. A gente achava que nem na semifinal o Chelsea ia chegar. Chegou, ganhou, né? E o PSG não soube perder. E olha, a nossa câmera exclusiva captando o momento que o Luiz Henrique também agrediu o João Pedro. agrediu o João Pedro. Lamentável, Luiz Henrique. Não, normal, perderam, não aceitaram. Faz parte, olha lá. Todo mundo ia protegendo o Andrei. Aí acabou que tu tomou. Era pro André esse aí. Sabe perder, não sabe perder, faz parte. Mas aqui na bola foi pra fechar mesmo. Tá bom. Enquanto o Brasil ainda busca o sucessor natural de Ronaldo, Romário e companhia, João Pedro vai entregando tudo o que se espera de um 9 moderno. Gols em jogos grandes, técnica para sair da área, inteligência entre linhas, frieza para decidir e, acima de tudo, personalidade. A Copa está logo ali. A seleção precisa de nomes confiáveis e João Pedro já está jogando em alto nível. Não é questão de torcida, é questão de tempo. Se mantiver o ritmo, João Pedro estará no Qatar em 2026 com a 9 nas costas. A concorrência é forte. Rodrigo, Matheus Cunha, Endrick, Vitor Roque, mas nenhum deles decidiu o Mundial de Clubes como protagonista em 2025. Nenhum deles pagou um investimento de 60 milhões em apenas 2 dias. João Pedro saiu da Championship, jogando em estádios vazios, tomando porrada e aprendendo a sobreviver. Hoje, decide o Mundial de Clubes com uma cavadinha sobre Donnarumma. E amanhã, pode estar decidindo uma Copa do Mundo com a camisa 9 do Brasil. João Pedro, da segunda divisão da Inglaterra ao topo do mundo. Ele custou 60 milhões de libras. 2 dias depois, ele estava decidindo o Mundial de Clubes. E o Chelsea já havia arrecadado com ele em campo mais do que esse valor, literalmente. Nas quartas contra o Palmeiras, bônus de 13 milhões de dólares. Semifinal contra o Fluminense, fez 2 gols, 21 milhões de dólares. Final contra o PSG, marcou de cavadinha, 40 milhões de dólares. Total gerado com João em campo, 74 milhões de dólares. E ainda o prêmio de participação europeu, mínimo de 12 milhões e 81, que é quase 13 milhões de dólares, o que eleva o total para mais de 86 milhões de dólares ganhos. O Chelsea não precisou esperar uma temporada, não precisou de 20 gols, passaram 3 jogos, 2 gols, uma cavadinha, um troféu mundial e o retorno veio, esportivo, financeiro e simbólico. Quando alguém perguntar se valeu a pena pagar 60 milhões no João Pedro, a resposta estará no placar final, no troféu que ele ajudou a levantar e no cofre do Chelsea mais cheio do que nunca. João Pedro se pagou em 48 horas e ainda deu troco. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Só lembrando, tá, galera, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do Gustavo Marques, o link do vídeo original, né? Pra você ir lá, deixa o like
fortalece se quiser se inscrever também, porque o conteúdo é muito bom. E espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui que a gente fez, que a gente reagiu. E espero vocês na próxima. Tamo junto, tá, galera? Valeu!